interessante falar isso da proibição do tráfico acima da lei educador. Porque já é um boicote ao Nordeste que já não se fazia protagonista. Então, eu acho legal ressaltar isso, porque a ilegalidade já é uma característica histórica brasileira. Né? Exatamente. E aí, uma coisa que entra no seu trabalho é o contrabando. Contrabando é o contrabando, né? O que dizer do contrabando? O que dizer do contrabando, né? Nossa, tem tantas coisas que a gente pode pensar sobre isso, viu, Mari? Tantas coisas. A elite agrônoma brasileira, a elite que trabalha com campo, né? Que usa a força de trabalho, né, desses escravizados para seus ganhos, né? Com a exportação, com essa questão da exportação, né? Tem uma atuação muito forte. Eu acho que isso a historiografia brasileira, principalmente nos livros de história, comete uma falha, tá, Mário? Uma falha de que é não citar sobre os traficantes de escravos, né, gente? A gente tem que lembrar que esses caras, né, eles eram tão poderosos, Mário, que eles financiaram guerras civis dentro da África, né? O reino de Benin, ele é financiado, né, uma guerra civil dentro do reino de Benin, né, dentro até da própria de Moçambique, né, conflitos internos nessas regiões, tá, por conta do tráfico negreiro, tá. Então, assim, essas pessoas que são um pouco, não diria inocentadas pela história, né, porque a história aí não inocenta, porque tem pessoas que nem a gente que faz esses julgamentos e falam o que essas pessoas realmente fizeram. Mas a gente esconde eles um pouco na historiografia brasileira, sabe? A gente deixa eles um pouco de lado, a gente não comenta muito sobre eles. Só que os traficantes de escravos, né, de escravizados, eles eram muito, muito importantes, muito decisivos na política. Como eu falei, os traficantes de escravos financiaram guerras civis dentro da África, né? Derrubaram reinos, né, gente? Derrubaram reis na África, né? Porque esse rei não era a favor do tráfico negreiro e o outro rei era a favor, então eles financiavam, né? A gente não tem ideia de quanto que é o money, né, que essa galera tinha, né, gente? Não tem ideia quanto que era o patrimônio desses caras. E então, assim, era um mercado, né, extremamente valioso, né, extremamente lucrativo, extremamente bem organizado, né, bem coordenado entre países, traficantes, né, interesses das elites, tá? Então, assim, não era algo que seria derrubado tão facilmente, mesmo sendo pressionado pela potência da época, que era a Inglaterra, ele não ia acabar dessa forma, tá? E até interessante, Mário, como eu estava comentando aqui, não estou fazendo advogado do diabo de ninguém, mas aqui a gente tem que pensar por um pouco de lado também de mercado mesmo. Né? A Inglaterra queria e estava muito de olho no mercado africano, né, gente? A Inglaterra já não tinha mais essa questão dos escravos, mas, né, temos que lembrar que neste momento a gente está começando um processo, né, gente, que viria a ser o imperialismo, né, na África, aquela questão também da partilha da África que aconteceu depois, né? A gente não pode esquecer em nenhum momento que a gente está falando de pessoas. Exatamente. A gente está falando de vidas. Então, esses traficantes mascarados de mercadores pela historiografia, Exatamente. é assim, eles empreendiam as guerras do continente africano, na África Ocidental, que era as posses de Portugal, para transformar guerreiros, reis, rainhas, artesãos em produto. Exato. A ser comercializado. Aí é quase uma cereja do bolo, assim. Para o Brasil e para Portugal, esse tráfico ele é lucrativo. Para a Inglaterra já não é mais. Porque a Inglaterra ela está no processo da Revolução Industrial. E ela está no processo de imperialismo. Então, ela vai extrair
do continente africano os minérios necessários para produzir carvão para as fábricas, trens e ferrovias e por aí vai, essa história toda que todo mundo conhece, não vão precisar dessas pessoas como produto, mas como uma força de trabalho submetida à supremacia racial. Esse início do contrabando, né, que eu até digo que ele é o principal inimigo da lei de 1830, ele vem desde 1815, sabe? Quando 30 começa, os caras já têm 15 anos de experiência em passar a perna nas autoridades, com documento falso, né? Com as cartas de navegação, né? Os documentos dos navios eram falsificados. Aquelas ilhas ao redor da África, né? E também perto aqui do Brasil, né? Aquelas ilhas perto aqui do a ilha de Novo Príncipe, aquelas ilhas um pouco próximas da costa africana, da parte do Atlântico, lá tinham locais especiais para traficar documento de barco, sabe? Os caras eram muito inteligentes, eles eram muito bem planejados, né? Estava conversando até aqui, fora do ar, né, um pouco sobre como eram os jesuítas, mas esses traficantes, essa rede de tráfico de pessoas, era muito bem organizada com pessoas muito poderosas envolvidas. 1831, na verdade, né, que é a lei Feijó Barbacena, que proíbe realmente o tráfico. E aqui eu trago até dados, Mari, se você me permitir dizer, que a quantidade de escravizados que é trazida para o Brasil aumenta depois que a lei, depois que o tráfico passa a ser ilegal. De 31 a 35, né, tiveram mais ou menos na entrada do Brasil 26 mil, né, e 95 africanos escravizados. Em comparação ao período anterior, de 26 a 30, esse total foi de mais ou menos 295. 295 não, desculpa, 2.926, tá? Mais ou menos isso. E no período posterior, né, de 36 a 40, a gente chega a mais ou menos 201.140 africanos escravizados chegando no Brasil. Olha só que interessante, né? A gente tem um decréscimo, né, de 31 a 35, então chegam a mais ou menos 26.095 africanos escravizados. O período anterior, de 26 a 30, né, chegam, aí eu cometi a falha aqui, mas chegam 292.684 africanos escravizados. Só que olha que legal. Então, quer dizer, nos primeiros anos da lei de 31, até ela deu certo. Tá? Os primeiros 4 anos da lei de 31 realmente abaixou o número de africanos escravizados no Brasil. Só que a partir de 36, volta como se nada tivesse acontecido, sabe? Como eu falei tudo antes, né? Porque o número aumenta de novo para 201.140 escravos, né? Escravizados chegando no Brasil. Olha como é interessante isso a gente dar uma olhada, né? Para mostrar a força que essa galera tinha para continuar fazendo tráfico, né? Mesmo com as proibições que tinham. E aí o contrabando passa a ser a principal arma, né? Brasileira, a principal arma brasileira não, a principal arma, né? Contra a lei Feijó Barbacena, né? Que é a lei realmente que proíbe o tráfico, né? Entre a África e o Brasil, né? Até com a atuação da Marinha Britânica em fiscalização de algumas naus, né? Só que eles realmente eram muito bem preparados, porque o tráfico só aumenta depois de 1831. Né, que eu falo que 1830 era um rascunho do que poderia ser o fim do tráfico negreiro, só que 1850, gente, teve que durar, né, teve que aprender durante quase 19 anos das confusões que foram 31 para finalmente criar uma lei, né, que fosse a lei, não vou colocar definitiva, porque o contrabando ainda acontecia, mas a lei, né, a lei Eusébio de Queiroz, tá?
Mas assim, era vista grossa, né? Porque, vamos lembrar, estamos entrando em 31. É o momento que está começando a zona no Brasil, né? Que é o período regencial, né, gente? E tá uma briga gigantesca, né, gente? Isso é muito, muito interessante da gente estudar, sabe? Esse contrabando, como era feito esse contrabando, né? E, sabe, eu acho que tem muito assunto para debater aí. Eu queria só elucidar aqui que quando o Paulo fala de caos, é o caos político. Exato, caos Porque o político. caos moral, o caos social já estava desde que o Pero Vaz de Caminha escreveu a carta. Exatamente. O pezinho português que tocou as areias do nosso litoral já estabeleceu o caos. Sim, Eu vou citar exatamente. até a Bíblia. E no princípio era o caos. Exatamente. No princípio era o caos. Nossa, mano, fiquei bravo agora. É, escrevi meu TCC na base do ódio. É, cara, mas a boa aula de história é aquela que causa indignação. Eu falo muito isso para os meus alunos. Eu falo muito isso para meus alunos. Vocês têm que sair daqui revoltado com o que eu estou falando. A gente tá dando risada agora é pela desgraça. Sim, Não é porque é engraçado. Mas é tão exatamente. absurda que chega a ser cômica. Só que, infelizmente, é uma realidade. E foi É, uma realidade. exatamente, exatamente. Quando a gente fala sobre o fim do tráfico negreiro, eu até digo muito sobre isso, tá? Eu acho que o racismo foi uma ferramenta determinante para que 50 acontecesse. Mesmo esse racismo institucionalizado, né, com pessoas importantes falando, o dinheiro, né, e o financeiro, certo, dos grandes proprietários agrônomos falava mais alto. E por isso que eu acho que demorou tanto, né, para que a lei contra o tráfico negreiro surgisse. E isso eu acho que é um pouco foda em história, né? Quando a gente é trazido para a realidade, né? Que eu gosto de dizer que às vezes a história no colégio leva a gente para vários contos de fadas, né? Vários mundos iluminados com unicórnios e tal, né? Só que quando a gente é trazido de volta para a realidade é meio cruel com a gente, sabe? Porque na escola você aprende o quê? Não, foi uma cruzada, né? Da Inglaterra, né? Por direitos humanos, né? Olha como a Inglaterra é boazinha. E aí os malvados, né? Foram derrotados, né? E o tráfico finalmente acabou. Só que não, sabe? Só que não. A Inglaterra teve, sim, participação, a gente não pode deixar de desconsiderar. E até a Inglaterra mandou navios de militares mesmo a ficarem na costa brasileira para impedir a chegada de navios, desses navios negreiros, né? Mas olha só, Mara, a gente percebe que é pura economia, onde os navios britânicos tinham permissão de afundar navios negreiros se chegassem perto da costa brasileira lá da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Dane-se se tinha gente lá, sabe? É só afunda. Então, assim, muito complicado, muito complicado. E a gente pode ver também, Mari, que a partir dessas leis, né, essas revogações, porque a partir de 34, a lei de 31, que a lei de 31 tem alguns artigos que culpam as pessoas que compram e as pessoas que vendem, tá? A partir de 34, passa-se a ter uma mudança na lei, que apenas é julgado as pessoas que vendem e não as pessoas que compram. Olha aí, né? Quem que está sendo beneficiado novamente? Os proprietários agrônomos, né? Quem está colocando agora como culpado? Os traficantes. Por isso que os traficantes dão uma desaparecida na história brasileira nesse momento, porque eles estão sendo considerados como culpados, né? Só que quem estimula o tráfico é quem compra. A partir desse momento de 37, então, passa-se desses movimentos, né? De acabar com essa. De dar essa impunidade, né?
para quem comprasse, né? Então a elite, principalmente cafeeira, se beneficia muito com isso. E volta a se ter papo, né, sobre a lei de 50, né, uma lei novamente para acabar com o tráfico negreiro, mais ou menos em 43, né, e começa principalmente essa questão de voltar uma nova lei antitráfico. Então só em 43, né, então 6 anos de impunidade para quem comprou, né, escravos no tráfico ilegal. 43 volta uma lei para se preparar, né, para uma nova, volta na verdade o Partido Liberal para se preparar para uma nova lei antitráfico, né? Que essa lei antitráfico, gente, começou a ser pensada em 43, foi elaborada em 1850.